Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia, né? Ou das Testemunhas de Jeová, como muitos conhecem esta organização, né? Que se disfarça de religião, mas que na verdade, né, é uma seita de dominação mental que leva as pessoas escravizadas às suas doutrinas e às suas políticas opressoras, né, da mente. Assim que, bem-vindos um dia mais aqui no nosso canal, na nossa grande família deste canal. Boa noite, boa tarde ou bom dia. É um prazer para mim estar com vocês. Estamos aqui hoje com um tema que vai seguir um pouco o que falamos ontem, né? Torre de Vigia. Condenados seus dois principais pilares ou bases. Suas duas principais bases, pilares, estão condenados. E em alguns minutos eu vou dizer quais são os dois principais pilares ou bases que já estão condenados à demolição. Não tem como mais se sustentar. Digo eu, não. Está demonstrando a própria organização e também está sendo evidente nos relatórios e nas experiências e nos relatos que eu tenho recebido, né, de outros ativistas dissidentes do mundo inteiro e também do que eu tenho acompanhado, né, do historial desta organização nos últimos meses. Assim que, para todos aqueles que lutamos para que se faça justiça com respeito às atrocidades desta organização, para nós é uma ótima notícia. Por quê? Porque quase todos que estamos aqui somos vítimas desta organização. Muitos de nós estamos atualmente sofrendo o ostracismo. Adriano, o que é o ostracismo? O ostracismo é a política aplicada por esta organização do desprezo e abandono a qualquer pessoa que decide não ser mais testemunha de Jeová, ou que eles consideram ser um pecador e os expulsam de lá. Eles têm doutrinas que praticamente, né, obrigam aos seus adeptos a não dizer nenhum oi para esta pessoa que decidiu não ser mais testemunha de Jeová. Até mesmo os familiares. Se você não mora na mesma residência, os teus familiares não vão dar morte social a você. Você será como um cadáver para eles. Você será tratado como um lixo humano. Assim funciona esta organização sectária do ramo imobiliário e da construção. Assim que, como esta organização está sendo exposta no mundo inteiro, e como os seus enganos e a sua manipulação já não estão conseguindo captar mais adeptos, o único que eles estão conseguindo é, a duras penas, manter alguns lá dentro ainda enganados. Porque podemos dizer que de 30% a 40%, quase a metade, dos que ainda continuam lá dentro, continuam por medo. Outros por conveniência. Outros por status e manter o clube social. Mas tem uma grande maioria que já estão despertos e sabem que esta organização é uma mentira, mas não têm coragem de saírem de lá para não sofrerem justamente o que muitos de nós sofremos, que é o ostracismo, o desprezo familiar. Assim que vai aqui um apelo a todas as autoridades do mundo, incluindo os países de fala portuguesa, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e tantos outros que falam esse bonito e lindo o nosso idioma português. Autoridades, investiguem profundamente esta organização. Por favor, investiguem esta organização. Olha quem chegou aqui. Olha quem está aqui conosco. Gladson e Paulo Sávio acabam de entrar aqui na nossa live, aonde nós vamos tratar da bomba, última bomba noticiária desta organização que nos faz pensar, né? Na viravolta que deu, na reviravolta que deu esta organização nos últimos meses e anos. Assim que, antes de entrar em matéria, eu quero dar passo a esses dois queridos amigos
que eles possam dar suas primeiras palavras aqui. Gladson, que já está aqui comigo há uns minutos, e Paulo Sávio. Primeiro, Gladson, boa noite, querido. Boa noite, Adriano, boa noite, Paulo Sávio, meu querido, boa noite a todos aí que estão na live, é um prazer enorme estar com vocês. Paulo Sávio, querido. Boa noite a todos, boa noite, Adriano, muito obrigado mais uma vez, a sua generosidade, né, é comovente, muito obrigado, meu querido amigo, te amo muito, você sabe disso. Gladson, é um prazer, vou usar uma palavra bonita aqui, incomensurável, estar participando de uma live com a sua presença. Gosto de você de graça, cara, gosto muito de ti, sou um admirador seu, da sua luta, do seu trabalho, do seu empenho, da sua coragem. Pô, vou rasgar cedo aqui o dia inteiro, a noite toda. Estou muito feliz por estar aqui presente. Um abraço, um beijo carinhoso no coração de todos os que estão nos assistindo nesse momento. Você nota que o Botafogo ganhou do Fluminense. Ganhou! Estou feliz! Ganhou! Botafogo, campeão, desde 1910. Apesar que eu sou corintiano, eu sou timão. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Uma alegria é minha, um prazer é meu de estar aqui com vocês, que além de eu admirar a pessoa de vocês, eu os considero meus amigos, né? A Gladson já o conheço pessoalmente, a Paulo Sávio é como se o conhecesse, terei um dia, sim, o prazer e o privilégio de dar um abraço pessoal no Paulo Sávio, se Deus me permite, e para mim é um prazer ter essas duas pessoas maravilhosas hoje aqui. E já nos estão acompanhando aqui em 5, 7 minutos, 75 pessoas já entraram, estão aqui em direto com a gente. Ontem fomos 209. E hoje é que vamos falar um pouquinho ainda desta bomba informativa que foi lançada aí nesta ontem, né, sábado, esta reunião anual que eles comemoram e realizam lá todos os anos, né? Soltaram a bomba de que agora o relatório você entrega, viu, Paulo Sávio? Viu, Gladys? Você entrega o relatório. Mas não precisa marcar hora mais, não. Você virou água de salsicha. Não tem sabor nenhum, não serve para nada. Você manda lá. É água de salsicha agora o relatório. Você faz o que você quer. Virou a casa da mãe Joana. Aquilo lá, por isso que eles estavam dançando pagode já em salão de assembleia. Por isso que virou um carrofo. Virou o que você quiser lá. Lá já não tem mais nada de religião verdadeira lá, não. Aquilo era conto da carochinha. Agora, você faz o que você quiser. Você deita e rola. Olha, teve um aqui no chat ontem que falava assim, tô pensando até em voltar lá nessa organização agora, que agora tá melzinho na chupeta. Ô, Paulo Sávio, uma coisa, meu querido. É que você que foi ancião também. Sim. Você lembra que tudo para avaliar outras pessoas, para qualquer privilégio, se baseava no quê? Lembra, Paulo Sávio? Sim, nos relatórios. Eu lembro de várias oportunidades, você deve lembrar também, Adriano, na sua experiência, que a gente tinha aquelas reuniões, sempre ao final da reunião de anciãos com o superintendente, né? Primeiro tinha a reunião com os servos ministeriais, depois os servos ministeriais eram dispensados. É aquela coisa bem marcada para mostrar uma hierarquia, né? Isso, é bem marcado. Hoje a gente percebe que aquilo era bem demarcado para mostrar, não, até aqui os servos ministeriais podem ficar. Daqui para frente já não podem. Entendeu? Coisa bem de seita mesmo. Hoje eu fico pensando, caramba, isso é coisa realmente de seita. Né? Isso é um sectarismo explícito. Mas me dava pena ver os ministeriais levantar e sair. Não te dava pena? Sim, era esquisito, né? Aí depois que eles saíam, muitas vezes a gente ia discutir alguns assuntos, né? Fofocar da vida dos outros, né? E no final o superintendente perguntava se tinha alguma indicação para privilégio, né? Então, muitas vezes, algum daqueles servos ministeriais que tinha acabado de sair do recinto, a gente ia analisar o cara para saber se ele podia ser ancião.
E o parâmetro central, sim, e o parâmetro central, principal, era o relatório, as horas de campo, principalmente. Eu me lembro que teve mais de uma vez que a gente recomendava uma pessoa e falávamos, puxa, rasgávamos elogios ao camarada, né? Não, ele é muito bom irmão, ele tem o respeito dos irmãos, e todo mundo gosta muito dele, e ele é muito solícito, e ajuda a gente, não sei o que lá. Falavam tudo de bom do cara. Aí o superintendente chegava... O superintendente chegava no final, dava uma olhada no relatório dele, falava assim, não, mas espera aí, ele só faz 8, 9 horas, ó, mês passado ele fez 8, esse mês fez 9, no outro mês fez 7, tem que fazer a média nacional, que era 10 no caso, né? Antigamente era 10 horas a média nacional. Se ele tivesse menos do que isso, já era, não era recomendado. Mas tem uma coisa, Paulo, tem uma coisa aí. Quando ele cumpria a média, não era o suficiente. Aí tinha que olhar os relatórios de quem? Para recomendar ele. Dos estudos, né? Da esposa, dos filhos. Sim. Tudo lá, sim. Aí vinha toda a coisa farisaica, todos os itens farisaicos da recomendação. Mas o relatório de campo era o parâmetro básico para você fazer uma indicação, uma recomendação de alguém para qualquer coisa. Eu fico me perguntando agora como é que vai ser. Como é que eles vão avaliar a pessoa agora, daqui para frente? Eu acho que agora, sabe, que é uma opinião minha, né? Agora eu acho que vai ser a quantidade de contribuição que eles dão na caixinha. Pode ser isso aí. Se bem que isso sempre foi um pouco também, sempre teve um pouco disso, né? Meio camuflado, mas isso sempre foi importante também. Claro que sim. Gladson, querido, como que você recebeu essa notícia aí? Como é que foi para você quando você escutou essa notícia aí, Gladson? Bombástica! Eu vi no Facebook, nos grupos, né, de ex-testemunhos de Jeová, e eu falei, meu Deus, não é possível. É uma coisa surpreendente, porque a gente acredita que Gog de Magog ano que vem pode ser outra coisa, né? Que o livro Revelação foi banido, agora o livro Apóstata, tudo pode acontecer naquela organização. Agora, tirar o relatório, o parâmetro que eles usam para avaliar as pessoas, como o Paulo falou, é inacreditável. Porque eu me lembro muito bem que o relatório era parâmetro para tudo. Por exemplo, eu fui servo de construção. E se você para ir na construção coordenado de um salão do reino, você não pode ir se a sua média estiver abaixo da média do país. Só que eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho disso. Eu acho o seguinte, assim como o Morris foi removido, por quê? Porque ele estava falando demais, vamos dizer assim. Então ele estava manchando a reputação da empresa JW, né? Então ele estava expondo muita coisa pelo ódio que ele estava demonstrando nos discursos. Então ele foi removido. Manchou a reputação da empresa. Agora, de uns tempo para cá, eles estão falando que não vai ser mais salão do reino, vai ser local de adoração. O superintendente não vai ser mais superintendente, vai ser ministro viajante voluntário. Então, por que eles querem fazer isso agora no relatório? Porque eles tinham muita coisa de média. Nós temos que estar na média do país, a média, isso a quantidade de horas estipulada para a pessoa. Isso caracteriza o quê? Uma empresa, uma organização comercial. E aí isso estava sendo muito exposto pelo pessoal do nosso lado, esse Testemunho de Jeová. Então, eu acho que isso está prejudicando também, porque muitas pessoas podem até querer processar, porque, olha, eu trabalhei para vocês, eu tenho prova, eu tenho relatório, eu tenho papéis escritos que nesse mês eu dediquei 20 horas do meu trabalho para vocês e não está escrito nada que tenha voluntário. Só tá lá. Porque eu me lembro bem que está escrito relatório de serviço de campo. Não está escrito relatório de serviço voluntário. Então, isso caracteriza uma coisa pesada para eles. Então, eu acho que eles, na verdade, nada mais é do que uma estratégia de manobra comercial. Para mim, é isso. Mas isso Claro que sim, pode ser. Outra coisa, Anthony Morris não foi, viu, Gladson?
não foi só porque ele estava incentivando o ódio, não. Agora, saiu aí, estourou umas bombas aí, de que ele está envolvido, como ele era superintendente de circuito, em encobrir abuso de pequenos. Então, ele está sendo investigado. Então, a torre de vigia falou, o corpo governante, não, os acionistas da empresa falou, ó, esse daí tá manchando, tá complicando a situação. Vamos tirar, vamos fazer uma limpeza aqui disso aqui, porque quando eles vierem em cima, ele já não é parte do corpo governante, ele já não está aqui. Então a gente esconde ele lá numa congregação, a gente dá uma casinha para ele lá, simples, de 252 mil dólares, e a gente esconde eles lá, sendo que eles criticavam tanto a Igreja Católica, que mandava os padres para um lado e para o outro para dissimular, eles estão fazendo o mesmo, não é? Então, esta organização está dando tiro no pé, como muitos estão falando aqui no chat também, né? Uma coisa. Olha, vocês viram o tema? O tema é o seguinte: torre de vigia. Condenado seus dois principais pilares. Vamos ver se o pessoal aqui do chat consegue identificar quais são os dois principais pilares da organização das Testemunhas de Jeová que está condenado. Vamos ver se eles conseguem ver. Eu hoje não li, eu estou pondo os comentários aí na tela. Tem gente que diz, Paulo Sávio, você está sumido. Né? O pessoal está com saudade de você, Paulo Sávio. Né? Nós temos hoje aqui o cantor Glad Rock, que traz para nós sempre a sua arte. E temos aqui também Paulo Sávio, o sorriso mais simpático do ativismo. Assim que temos uma live fantástica. Assim que, para vocês aí do chat, quais são os dois principais pilares que vocês acham que está condenado já, está afetado e não tem como mais parar a sua ruína e a sua queda? Obviamente, se os dois pilares principais estão condenados, toda a estrutura estará condenada, não é? Assim que... Vamos ver, estou esperando aqui que me digam, né? Vamos ver se as pessoas aqui comentam para nós quais são os dois principais pilares que vocês acham que estão condenados, para depois a gente começar a conversar, né? Estou esperando aí. Alguns estão falando que um é a pregação, é óbvio. Pregação é um. Tá claro. Qual é o outro? Qual é o outro? Eu sei que o Gladson e o Paulo Sávio já sabem, né? Vamos ver, a Conceição está dizendo, os dois principais pilares são frequência às reuniões e a participação no serviço de campo. Ei! Eita! Parece que o povo está sabendo das coisas, hein? Olha aí. O Berenice disse a construção. Não, Berenice, a construção é o investimento deles. Eu falo, o pilar que mantinha o engano. O pilar que mantinha a dominação mental. Os pilares que mantinha o povo escravizado. Né? A Emily diz, as duas testemunhas, os dois pilares. Olha, as duas testemunhas são a política de manter tapadinho o que não devia se tapar. É a política das duas testemunhas. Frequência às reuniões, disse a Lucilena Osório. Claro que sim, Lucilena. Claro que sim, querida. Uma essa. Muito bem. Assim que, tá chegando mensagens que não param. Então, eu vou agora... No final, a gente vai ler aqui os comentários de vocês. Continuem comentando, que no final nós vamos ler os comentários. Antes da gente entrar em matéria, hoje eu consegui o vídeo do Coisinha de Jesus Herd, lá o Samuel Herd, o Coisinha de Jesus, que chegou no aeroporto de São Paulo lá, dançando o Coisinha de Jesus, vai falar para nós aqui o que ele falou lá, né, na reunião anual, né? Vitalidade pura, testosterona pura. E ele chegou soltando a bomba. Agora com nós aqui é a casa da mãe Joana. Ninguém precisa entregar mais relatório nenhum. Nós vamos deitar e rolar. Todo mundo, isso aqui é festa agora. Né? Virou palhaçada, né? Se minha avó, eu falei ontem na live, se minha avó levantasse a cabeça, minha avó, que foi 27 anos pioneira, daquelas que recebia aquelas fichas para os congressos, eu ficava em volta dela para ela me dar umas fichas.
para comprar sorvete nas assembleias. Eu era moleque. Se minha avó levantar... minha avó fez um estudo comigo no livro Verdade que Conduz à Vida Eterna. Ó, pra vocês terem uma ideia. Livro azul. E se minha avó levantasse a cabeça e entrar... Eu falei isso ontem, vou falar de novo. Se minha avó, que já faleceu, coitadinha, levantasse a cabeça e entrasse num salão do reino hoje, ou num salão de assembleias, ela ia parar e falar assim, uai, que diabo é isso aqui? É outra religião? Será que eu entrei em outra religião? Será que eu entrei em outra religião? Porque isso aqui não tem nada a ver com aquilo que tinha antes, não, hein? Isso aqui mudou. Tem até pagode dentro do salão de assembleia. Pagode, né? Tem povo tudo de barba. Eita. Tá uma bagunça. E os relatórios já não precisam. Os relatórios já não precisam. Virou bagunça. Então, minha avó, eu acho que falava, mata eu de novo que eu não quero viver aqui, não. Ela ia falar. Leva eu embora daqui que eu não quero mais viver nesse trem aqui, não. Acabou aquela religião verdadeira. Acabou. Brincadeiras à parte, vamos ver o que eu acabo de dizer. Eu vou compartilhar aqui. O vídeo, que eu pus aqui o tradutor. Talvez não traduz igual, mas a gente vai falando, né? Um momentinho. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos ver? Aí está, ó a coisinha de Jesus aí, ó. Samuel Herd. Vamos ver o que ele vai falar para nós aí com respeito, né, à reunião anual. Vamos lá. Vocês confirmam comigo se está saindo o som legal aí, hein? Vamos lá. Can you imagine Jehovah judging an Israelite unfaithful because his tenth was less than another person's tenth? Of course not. Everyone's circumstances and abilities are different. Brother Loesch explained that although tithing was a requirement in ancient Israel, Jehovah did not require others to monitor or keep track of each person's tithe. Tithing was entirely between the individual Israelite and Jehovah. The governing body believes this same principle can be applied when it comes to reporting our time spent in the ministry. Our ministry involves much more than counting time. For this reason, we are pleased to announce that beginning November the 1st, 2023, congregation publishers will no longer be asked to report the amount of time they spend in the ministry, nor will publishers be asked to report their placements, the videos they show, or their return visits. Instead, the field service report will simply have a box that will allow each publisher to indicate that he or she shared in any form of the ministry during the month. There will be Bible studies they conduct. This simplified report serves a valuable purpose. It will allow us to know the number of active publishers in each land. It will also help us to know whether certain territories are producing Bible studies and where there is a greater need for pioneers, special pioneers, missionaries, and kingdom halls. Aí está. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Bate palma, bate palma, bate palma. Ó o Gladys batendo palma. Ó, chupa dedo, bate palma para isso aí, Gladys. É o chupa dedo que bate palma para isso aí, Gladys. Olha aí, ó. Ó o chupa dedo, ó. Ei, Samuel Herd, coisinha de Jesus. Olha aí. Ó, gente, vou ler para vocês, para aqueles que não puderam acompanhar a tradução, eu vou ler de novo o que ele disse. A Lula e um amigo aqui da Europa me traduziram o que ele disse o seguinte. Você pode imaginar, foi o que ele disse agora, hein? Tradução literal. Você pode imaginar Jeová julgando um israelita como infiel, porque o seu dízimo era menor que o dízimo de outra pessoa? Claro que não. Todo mundo tem circunstâncias e habilidades diferentes. O irmão Loesch tem circunstâncias e habilidades diferentes. O irmão Loesch
membro do corpo governante, explicou que, embora o dízimo fosse requisito no Israel antigo, Jeová não requisitou ou não pediu que outros monitorassem ou mantivessem um registro do dízimo de outros. O dízimo era totalmente entre o israelita individualmente e Jeová. O corpo governante acredita que o mesmo princípio pode ser aplicado quando se refere a relatar o tempo gasto no ministério. Nosso ministério envolve muito mais do que contar tempo. Por essa razão, nós temos o prazer de anunciar que a partir de 1 de novembro de 2023, os publicadores não serão mais requisitados ou obrigados, a relatar o número de horas que eles gastaram. Os publicadores não serão mais requisitados ou obrigados. Alguém soltou meu vídeo aí. Os publicadores não serão mais requisitados ou obrigados. Alguém soltou meu vídeo aí. Gledson e Paulo Sábio soltaram meu vídeo aí. Obrigados. Alguém soltou meu vídeo aí. Aí, obrigado. Repetindo, o corpo governante acredita que o mesmo princípio pode ser aplicado quando se refere a relatar o tempo gasto no ministério. O nosso ministério envolve muito mais do que contar tempo. Por esta razão, nós temos o prazer de anunciar que a partir de 1 de novembro de 2023, os publicadores não serão mais requisitados a relatar o número de horas que eles gastaram ou passaram no ministério. Nem serão os publicadores requisitados a relatar o número de publicações que colocarem vídeos mostrados ou revisitas. Em vez disso, o relatório de campo terá apenas um campo que permite a cada publicador dizer que teve participação, qualquer forma de participação no ministério durante o mês. Haverá um outro campo para os publicadores confirmarem quantos estudos conduziram. Este relatório simplificado serve para o propósito valioso. Isto irá nos permitir saber o número de publicadores ativos em cada local. Isto irá também nos ajudar a saber se certos territórios estão produzindo estudos bíblicos, ou se há grande necessidade de pioneiros, especiais, missionários e salões do reino. Isso foi o que ele falou para nós aí em inglês. Paulo Sábio. Eu fiquei estupefacto com certas colocações do nosso amigo aí, Coisinha de Jesus, né? Porque realmente o Samuelzinho... Ô Samuel, pelo amor de Deus, não menospreze a nossa inteligência, Samuel. Você pode falar as bobagens do corpo governante, mas fala, sabe, tenta ser um pouquinho mais original, um pouquinho mais convincente, porque quem já tem pelo menos 2 neurônios em funcionamento, esse papo não cola, Samuel, não cola. Ele usou, Adriano, Gledson e todos que nos ouvem, ele usou exatamente o mesmo argumento que os críticos da Torre de Vigia, os dissidentes, os apóstatas, utilizam e falam há trocentos anos. Aquela história de que Jeová não não mede a espiritualidade de ninguém, é por horas e tal. Sabe, isso aí é mais velho do que andar para frente. O que teve de luz divina nisso aí? Me explica. Qual foi a luz divina que teve nisso aí? Então, essa luz de Jeová chegou muito antes para os apóstatas, que já falavam isso, ó. Raymond France, quando escreveu Crise de Consciência e Em Busca da Liberdade Cristã, na década de 80, há 40 anos atrás, já dizia coisas assim. Tem um capítulo do livro Em Busca da Liberdade Cristã, que o título é De Casa em Casa. Eu li esse capítulo umas 3 ou 4 vezes. É um dos melhores capítulos do livro Em Busca da Liberdade Cristã. E ali, o Raymond France faz uma análise muito correta, precisa, honesta, da questão do serviço de pregação sistemático das Testemunhas de Jeová, mostrando, inclusive, que o entendimento do texto grego mostrava claramente que não indicava um trabalho de porta em porta consecutivamente, mas sim
nas casas das pessoas que já haviam sido previamente contatadas e que aceitavam a mensagem sobre o Cristo. Não eram as boas novas da Torre de Vigia, não. Eram as boas novas sobre o Cristo. Tá? Então, se você me disser assim, bom, existe uma certa semelhança entre aquilo que a Bíblia mostra que era feito pelos primeiros cristãos e, por exemplo, uma revisita, né? Aí a gente pode considerar. Existe uma certa semelhança. Agora, o trabalho sistemático, consecutivo, de pegar uma rua, uma quadra e sair batendo de porta em porta, não era o que os apóstolos e os discípulos de Jesus lá no primeiro século faziam. Tá? Então, o Raymond faz uma análise muito honesta de toda essa atividade. E ele já dizia lá naquela época, na década de 80, o quão improdutivo estava se tornando o serviço de campo das Testemunhas de Jeová. Ele dizia que raramente se conseguia algum resultado prático nesse serviço de campo. Tá? Então, isso na década de 80. Lá, a organização não precisava fazer relatório esquisito, não, meio torto, não. Porque lá ela ainda crescia. O cenário era mais favorável à organização naquela época. A organização também parecia que era mais séria, apesar das pataquadas, dos erros, mas era mais séria. Hoje em dia, os membros do corpo governante, como Samuel Coisinha de Jesus aí, eles viraram superstars do broadcasting. Eles são figurinha fácil, não existe mais nem aquela aura que se escondia por trás do corpo governante. Eu me lembro que teve uma vez, eu era ancião já, e chegou uma carta do corpo governante para ser lida na congregação. E vinha o logotipo, porque sempre vinha o ATCJ, Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová, a maioria delas era assim, ou então Torre de Vigia, né? Normalmente era assim, as comunicações, tudo que se tinha que fazer da tribuna para a congregação. Quando era orientado assim, evidentemente. Tinha muita coisa que era secreto, só os anciãos tinham conhecimento. Mas nessa vez, essa carta veio com um logotipo diferente, negrito, bonito, assim, escrito Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. Era uma coisa inédita. Adriana, era uma coisa inédita, era diferentão o negócio. Veio trazido por um anjo, não veio assim pelo anjo? Por aí, né? Rapaz, e eu fui fazer esse anúncio, eu não me lembro mais o que era bobajada, né? Porque às vezes eles anunciam uma coisa que não tem nada demais, mas cria-se aquela aura de algo muito importante, né, e tal. E aí, eu sei que eu li aquilo com uma emoção, sabe? Porque para mim era um momento apoteótico. Você lê uma carta que tinha corpo governante, que parecia que eles estavam falando com a gente. Então, a gente não tinha contato com o corpo governante. A gente só via uma fotinha dos caras lá no livro Proclamadores, ou quando saía algum histórico, algum deles morria, saía lá a biografia do camarada lá na sentinela. Era o que a gente sabia dos caras. Existia uma aura, uma coisa de santidade em torno dessa gente, né? A gente falava, pô, eles são homens especiais. A gente ficava imaginando como é que serão as reuniões desse pessoal. Será que vem línguas de fogo em cima das cabeças deles? Como é que é o negócio, né? Eles se dão as mãos, fazem uma oração muito fervorosa e aí Jeová ilumina o recinto, sei lá. A gente ficava achando que era algo diferente. Hoje não. Esses camaradas são aí, ó. Olha a coisinha de Jesus aí. Qual outro que você... Eu gosto dos apelidos que o Adriano dá. O cara de sardinha. Qual outro? O cara de chiclete. O cara de chiclete. Pois é. Aí você olha para esses caras. Pelo amor de Deus. Não tem carisma nenhum. Viraram chacota. Senhora. Não tem mais carisma nenhum. Você não vê mais nada ali nesses caras. Você fala, quem são esses caras? Por que eles têm tanta autoridade sobre a vida de tanta gente? Isso é.
Você não tem explicação para isso, só mesmo a dominação mental que está caindo, que está ruindo, porque o mito criado em torno desses caras está desaparecendo. É isso que está acontecendo, Adriano. Paulo Sávio, ó, não sei se vocês perceberam, eu acabo de receber uma nova luz. Eu acabo de receber uma nova luz enquanto eu estava aqui te escutando. Veio uma iluminação e eu tive uma nova luz. E eu me dei conta que não são só 2 pilares que estão ruindo-se. Olha o tema agora. Torre de Vigia, condenado seus 3 pilares principais. São 3. Nós já desvelamos os 2 que foi falado aqui. A pregação e as reuniões, a assistência às reuniões. Esses 2 pilares estão em decadência total. Salões de assembleia vazios, reuniões vazias, fusão de congregações, porque os salões estão vazios. Aí eles aproveitam, maquiam um pouco a falta de gente e vendem salões que ficam vazios por aí, né? Qual é o terceiro pilar que está indo por terra? E os acionistas já sabem, né? O que o Paulo Sávio acaba de dizer, o corpo governante. É o terceiro pilar que perdeu o respeito totalmente da grande maioria que estão lá dentro ainda. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma família aqui de Barcelona, estão lá dentro ainda, assiste a reunião e tudo, mas falaram o seguinte: nós já não acreditamos no corpo governante também, não. Como que uma pessoa continua dentro dessa organização se assumidamente já diz, eu não acredito mais no corpo governante? Se a base para ficar lá dentro é crer nesses homens. Não é assim, Gledson? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Então, os 3 pilares principais estão em ruína total. Como é que eles vão manter de pé a estrutura que eles chamam espiritual se as reuniões tá que nem aquele programa, né? Que quando abria a geladeira assim, saía um eco lá de dentro, a geladeira estava vazia, falava geral. Se as reuniões estão com eco de tão vazias que estão, se a pregação agora, eles já viram que não está funcionando, porque aqui, pelo menos na Europa, eu vou falar uma coisa para vocês, aqui na Europa, o Ricardo Cândido, lá em Portugal, ele disse que não vê ninguém na rua mais pregando. Já não vê. O que eles vê, de vez em quando, é um carrinho lá numa esquina com 2 múmias paradas em volta, que não conversa e fica lá, que nem 2 estátuas, fazendo sombra. Nada mais. Aqui na Espanha, igual. Faz 5 anos que eu moro aqui neste apartamento e não vieram nenhuma testemunha de Jeová aqui. Eu torço para um dia apertar a campainha e ser um deles, para me falar, entra. Eu tenho interesse em conversar com vocês. Tenho muita vontade, mas não vem. Até agora não apareceu nenhum. Então eu pergunto, Gledson, você que também teve toda a tua vida aí dentro, né? Toda a tua história aí, como você vê o futuro deste lado espiritual da empresa? Que é o lado que mantém o povo enganado, é o lado espiritual. Como você vê esses 3 pilares afetados, o futuro desta organização? Bom, a primeira coisa que eu quero falar, Adriano, você leu muito bem, e eu acho que você está desperdiçando o seu talento, você poderia ser um ótimo leitor do Estudo da Sentinela, eles estão precisando lá, tá? Então, pensa nisso, você é sábio. Obrigado. Vou pensar. Olha, eu quero ressaltar alguns pontos que o Paulo Sávio falou, que eu achei, assim, de suma importância. Foi bem acertado o que ele falou. Bom, a questão do corpo governante ter essa aura, nos anos 90, a organização tinha coisas mágicas, acho que era por isso que a gente não duvidava, porque tinha coisa assim, nos anos 90 se falava muito do presidente da Torre de Vigia, mas não se falava do corpo governante, porque eles eram seres místicos, ocultos lá dentro, que eles eram os caras que tinham contato com o tal de Jeová, né, que era o Santíssimo Deus, que a gente achava ser. Então, isso foi se quebrando com a entrada da internet, broadcasting, JW, começou a ficar muito na cara que era uma empresa. O que é triste ver são pessoas bitoladas que estão lá há muitos anos, como, por exemplo, eu vou citar os meus pais. Uma situação que eu quero comparar, quando eu falei com os meus pais, uma das últimas conversas que eu tive com eles,
E eu falei sobre aquela revista que falava que o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito, tal, aquela famosa sentinela que todo dissidente conhece. E eles falaram assim para mim, olha, isso é uma demonstração de humildade do corpo governante, admitir que eles não são perfeitos. Aí eu falei o seguinte para eles, mas você esperava que eles dissessem que são perfeitos? Ninguém é perfeito, só Jesus era perfeito enquanto esteve aqui na Terra. Então, a questão é, eles sempre tentam colocar um tapete vermelho para o corpo governante, né? Eles sempre vão tentar arrumar um jeito de desculpar os erros deles. Aí, para fechar, eu falei, olha que engraçado, o corpo governante pode cometer um erro e vocês vão falar que é falha humana. Se eu cometer um erro, é um pecado. Eu tenho que ser desassociado, ostracizado, mas eles não. Se eles cometem um pecado, o pecado deles é falha humana. A minha falha humana é pecado. Olha como é diferente. E vocês querem dizer que Deus é imparcial. Então eles sempre vão arrumar uma desculpa. Qual é a desculpa que eles vão arrumar para o relatório agora? Né? O que eles vão falar do relatório? Olha, as coisas estão sendo ajustadas. O corpo governante entendeu agora, como se isso não tivesse sido entendido há muitos anos, como o Paulo Fábio falou. A gente já estava careca de saber isso. Raymond Franz já tinha dito isso, já tinha sido visto isso, mas eles fazem parecer que é uma revelação deles. Não, somos nós. Jeová mostrou para nós. Aí que entra o poder da imunização cognitiva. Quem está lá dentro não consegue ver isso. Que é óbvio que eles estão colocando uma estratégia para não perder o pouco que eles já têm. Eu estava comentando com o Adriano antes de começarmos a live. Olha, sinceramente, eu não sei o que o Paulo Sábio acha disso. Eles dizem 8 milhões de testemunhos de Jeová. Se tiver 4, é muito. Esses números não são reais. Eu acho que é a segunda Datafolha. São 8 milhões de segunda Datafolha. Eu acho que não bate, não condiz com a realidade. Eu acho que expor relatórios agora seria o mesmo que dizer, nós estamos mentindo, não somos 8 milhões. Nós estamos mentindo, não temos tantas mil horas por ano. Por isso que eles querem ocultar. Né? Então, assim, eu acho que esses pilares realmente estão muito abalados. Na verdade, a organização já vem sofrendo quedas desde a década de 90, né? Que começou em 75, vamos dizer assim, quando muitos acordaram para a questão daquele falso Armagedon fake. Só que a questão é que naquela época a gente não tinha tanta informação. Então, muitos irmãos são astutos, né? Em 1975, quando o tal Armagedon veio, as publicações diziam assim, alguns entenderam erroneamente que... Não é alguns entenderam erroneamente. Os próprios irmãos da dianteira anunciaram isso nos discursos. Só que eles mascararam a coisa para dar a entender que os irmãos aqui entenderam errado. Então eles sempre jogam a culpa em quem? Nos subordinados, nos servos. Sempre é a gente que entendeu errado. Não, o corpo governante concluiu que Gog e Magog não é Satanás, é uma coalizão de nações. Mas é a gente que tinha entendido errado. Então, assim, daqui a pouco vão falar que o Gog e Magog são eles. Não, o Gog e Magog foi entendido que é o corpo governante. E as pessoas engolem com o quê, Adriano? Come com o quê? Come com batata. Claro, vai fazer o quê, né? Então, assim, esses 3 pilares eles já vêm caindo, só que agora, com o avanço das informações na internet, e são incontestáveis. Eles eliminam as publicações, só que os dissidentes já têm essas publicações em papel, tem arquivo TJ, com as publicações reais, então não tem o que contestar. Não adianta eles queimarem o livro, sendo que a gente tem a publicação. Então, assim, hoje em dia, eu acho assim, que só fica na organização quem já está lá há muitos anos, quem não quer sair do clube social. Eu falo isso pelo que eu vejo na minha família. Minha família vive num clube social e mesmo que eles vejam que realmente tem coisas erradas, eles estão ali por recreação. Eles não estão ali por espiritualidade. Porque, na verdade, quem é que está ali por espiritualidade? Quem está ali por espiritualidade sai. Porque começa a orar, pedir luz, e aí a luz vem, mas não a nova, a luz verdadeira, porque a Bíblia fala que Deus não muda, então, ou seja, Deus não fica toda hora, não, olha, a impressão que me dá, eu vou falar a verdade para vocês, a impressão que me dá, aqui o tal do Jeová, que não é o Deus verdadeiro,
É um maluco que fica no escritório assim, ó, ligando pro corpo governante. Ó, seguinte, aquela questão lá do sangue, muda aí, não é mais assim. Agora pode plaqueta, tá? Olha, olha, corta o negócio do órgão que eu falei que não pode doar órgão, pode agora, tá? Eu entendi errado aqui, eu tinha lido uma carta do Roosevelt e não estava boa, eu não estava bem naquele dia, eu interpretei errado. Olha, muda isso aí. Vocês conseguem imaginar Deus fazendo isso? No escritório, dando não, Gog de Magog não é Satanás, vocês entenderam errado. Gog de Magog é uma coalizão de nações. Sim. É como se dissesse que Deus é estúpido, que Deus é idiota. Deus é toda a sabedoria do universo multiplicada por quantos milhões? Deus é tudo. O que Deus falou, está falado. Deus não muda. Mas o Deus deles muda toda hora de raciocínio, de ideia, de luz, de entendimento. Como é que uma pessoa não consegue entender que está sendo feita de idiota? Trouxa. De trouxa. Eles estão rindo da tua cara. Você que é testemunha de Jeová, que está assistindo aqui, continue assistindo. Eles estão fazendo você de idiota. Eles estão te tratando como lixo. Eles estão, como o Paulo Sábio muito bem falou, eles estão debochando da sua inteligência. Meu Deus, esses 3 pilares, eles estão assim, então igual ao pé da estátua lá, né? Estão quase no finzinho já, estão quase caindo. Só que o que precisa? O que precisa são canais como esse, do Adriano, do Paulo Sávio, do Alexandre Nascimento, Osmanito, outros, que têm ajudado pessoas a enxergar. Eu mesmo fui um que acordei por causa da dissidência. Eu teria muito mais dificuldade se não fosse a dissidência. Mas, assim, o que falta para cair? Falta somente as poucas pessoas que estão lá acordar. Só que eu ainda acho uma coisa, não quero prolongar a conversa, mas eu acho uma coisa, o Adriano e Paulo Sábio. Eu acho que, do jeito que o corpo governante está indo, porque eles estão no desespero, eles estão no desespero total. Eles estão apelando para tudo, para todo lado, para todo jeito, eles estão dando jeito para tudo. Só que eles não estão pensando nas estratégias de modo razoável, porque eles não têm tempo para isso. Cada besteira que eles dizem é um que acorda, 1 milhão que acorda. Só que a questão é, eu acredito que muito em breve o corpo governante vai dar uma bola fora, vai falar, vai revelar algum entendimento, alguma nova luz, que vai ser uma coisa que vai ficar na cara que eles são uma seita. Eu tenho comigo isso. Porque eles estão fazendo muita burrice, uma em sequência da outra. Essa do relatório tá estampado, né? É para parar, né? É para parar, né? Essa do relatório. Isso é um tiro no pé de metralhadora. Não é um tiro, não. Disparo, descarregaram tudo no pé, lá em Warwick. Ó, uma coisa que eu vou falar. Ontem eu disse aqui, eu vou voltar a repetir. Quando nós estávamos lá dentro enganados, a gente dizia assim: estamos vivendo numa época privilegiada, que muitos servos do passado queriam viver, que estamos vivendo no fim, e que nós vamos ver com nossos olhos o Armagedon, e vamos passar com vida pela grande tribulação, e entraremos no novo mundo, e não sei o que, e não sei quando. Realmente, hoje eu tenho certeza que nós estamos vivendo numa época histórica. Porque eu creio, e estou absolutamente certo, que nós veremos com nossos olhos a queda da Torre de Vigia. Esta organização, pelos fatos, não é por que achamos, pelo que estamos vendo da sua decadência, não tem como. Nenhuma empresa consegue se manter com esses 3 pilares dessa empresa afetados. E isso, eu não vejo solução e remédio para que eles voltem a crescer. Ou eu estou enganado? Eu só vejo esses 3 pilares continuar na ruína. Não tem como crescer. Claro que eles vão jogar o 7-1 na cabeça dos adeptos, dizendo que isso aconteceria no tempo do fim. Só que eles disseram o seguinte, que ia acontecer tudo de ruim, mas a pregação nunca ia parar. E a pregação está indo a pregação, se a gente comparar há 30 anos atrás, não existe pregação hoje. Se nós comparamos com 30 anos atrás. Não existe. Tá uma ruína total.
Ninguém atende mais, ninguém abre a porta para eles quando vai, porque aí nos países como o Brasil, os países da África, tal, Sul-América, ainda eles saem de casa em casa às vezes, mas o povo já não quer saber nada. Acabou. Agora, as reuniões, os salões eram cheios. As congregações se dividiam. Tinha gente que ficava em pé lá atrás na reunião, porque não tinha lugar para sentar. Anciãos diziam, olha, deixa os lugares para as mães dos filhos, os homens fiquem de pé. Eu lembro disso no Brasil. Agora, as assistências são lá 40, 50. Congregações que têm 90, 100 publicadores. Então, eu não acho que eu estou ficando louco. Eu estou vendo com os meus olhos. Se fosse falar de maneira empresarial, e eu fosse dono de uma empresa, e eu vejo esses sintomas na minha empresa, eu tenho que tomar medidas drásticas, empresariais, para mudar essa dinâmica. Será que eu estou exagerando? Será que é eu que quero e por isso isso está acontecendo? Ou são evidências claras de uma decadência? Não precisa concordar comigo não, viu, gente? Fala o que vocês acham. O que você acha, Paulo Sá? Não, mas não tem como discordar quando uma análise é feita de forma equilibrada, baseada em fatos, não é? Quando você falou do terceiro pilar, relativo ao escravo fiel e prudente, que era discreto, agora é prudente, que é mais uma característica de seita também, essas mudançazinhas cosméticas, essas mudançazinhas boboca, mudar uma palavrinha aqui, acolá. Lembra que antigamente era os frutos do Espírito, aí mudou para o singular, o fruto do Espírito. Sim. Olha que bonitinho. Aí, se você fala os frutos do Espírito, tem algum chupadedo lá para te corrigir. Entendeu? Para dizer, não, é o fruto. Se você fala escravo fiel e discreto, não, é escravo fiel e prudente. Entendeu? Eles gostam disso, dessa bobajada aí. Isso tudo é mudançazinha cosmética boba. Entendeu? E, na realidade, essa questão do escravo fiel e prudente, do corpo governante, porque hoje são só eles, né? Os ungidos são só eles. Quer dizer, aqueles que tomam dos emblemas todo ano lá na comemoração, que não são do corpo governante, são vamos botar aí, os trouxas mor, né? Porque eles pensam que são alguma coisa e não são absolutamente nada. São zero à esquerda, entendeu? Mas essa questão do corpo governante que você colocou aí, Adriano, você colocou como terceiro pilar, mas na realidade, eu vou te falar uma coisa, porque eu já citei isso em vídeos antigos meus. Na realidade, esse é o primeiro pilar. Os outros dois estão certíssimos, mas esse que você citou agora é que é o primeiro. Esse é o pilar central da torre de vigia, porque tudo gira em torno do mito do corpo governante. É um mito que foi criado, alimentado na mente dos adeptos de forma sistemática, que faz com que essa empresa esteja de pé hoje. É esse mito. No momento em que esse mito é derrubado, no momento em que esse mito cai aos seus pés, todo o resto desaba. Todo o resto desaba. Para nós foi assim que aconteceu. Eu estou falando por experiência própria. Isso é empírico. Por observação e por experiência própria. Foi assim que aconteceu comigo. Eu só considerei na minha cabeça que eu não era mais uma testemunha de Jeová, isso antes de me dissociar, antes de entregar a carta de dissociação. Mas na minha mente, eu considerei que eu não era mais uma testemunha de Jeová quando eu botei uma pedra em cima do mito do corpo governante. Quando eu realmente constatei, sem sombra de nenhuma dúvida, de forma factual e absolutamente inegável, e com sofrimento, porque eu sofri para chegar a essa conclusão, quando eu constatei que o corpo governante não era absolutamente nada do que ele afirma ser. Então, esse é o pilar central. O resto vem depois. É isso que eu sempre digo no meu canal.
Tô meio sumido lá, eu sei. O pessoal está com saudade de mim. Eu sei, calma, espera um pouquinho. O tio Paulo tá ocupado com algumas questões aqui, mas a gente se encontra. Mas eu digo sempre isso no meu canal. Você tem que derrubar o mito. Não adianta você estudar todo o resto e continuar com o mito de que esses caras têm alguma coisa de diferente, de especial, de divinamente conferido. Eles não têm. E eu queria aproveitar, fazer também um comentário em cima do que o Gladson falou com muita propriedade, né? O Gladson fez um comentário aí que eu achei muito interessante, quando ele disse que os erros de todo mundo são pecados passíveis de você ser expulso, de você ser ostracizado, né? Você sofre horrores porque cometeu um erro, um pecado e foi julgado adversamente pelo tribunal judicativo da Torre de Vigia. Mas os membros do corpo governante, esses têm um salvo-conduto que eles podem pecar à vontade, eles podem errar à vontade. Aliás, para eles não é pecado, para eles é apenas enganos de pessoas sinceras, né? Que não são perfeitos, claro, evidente, são humildes, né? Mas você sabia, por exemplo, o Gladson, Adriano, você citou aí a questão de 1975, né, Gladson? Foi uma falsa profecia. Você sabia qual era a punição para quem profetizava falsamente lá no antigo Israel? Exatamente. Está na Bíblia. Pois é. A Bíblia que eles defendem muitas vezes, inclusive quando diz que tem quem abusa de pequenos tem que ter 2 testemunhas, eles usam de lá, ó. Tiram do contexto e usam esse exemplo de lá, essa regrinha farisaica, eles tiram de lá. Então, por que não utiliza a outra regrinha, né? Exato. Nós erramos e tal. Mas profetizaram falsamente. Então, ó, claro que nós não queremos isso. Nós não queremos. Eu só estou fazendo comparativo, tá? Só estou fazendo comparativo. Mas olha uma coisa, Paulo. Lá dos Estados Unidos, lá na Flórida, foi autorizada uma lei que começou hoje, esse domingo, que os abusadores podem receber pena de morte. Podem o quê? Ou seja, receber uma pena de morte. Então, é justo lá no berço da organização das Testemunhas de Jeová. E é justo aonde eles estão mexendo e metendo a mão neste assunto de abuso. Ou seja, esta organização está rodeada de ameaças por todo lado. Por quê? Porque eles sempre se esconderam de trás de uma suposta santidade, enquanto eles, por trás, estavam atuando igual ou pior que as demais denominações religiosas. Só que eles, como sempre foram uma minoria, se disfarçavam no meio das demais denominações e passava despercebido. Só que agora, o que está acontecendo? A internet chegou para destapar tudo. Então, as minorias também agora têm voz e imagem. O que antes ficava caladinho, agora sai aqui, e nós estamos agora, por exemplo, há quase 1 hora falando, teve 145 pessoas vendo a gente em direto. Mais do que uma congregação. Nós temos uma assistência maior do que qualquer congregação aí. Isso é. Agora, a diferença que existe do que vocês estavam comentando, de que eles podem estar mudando e trazendo novas luzes a qualquer momento e não acontece nada, e que tudo que o pé de rua, a sandalinha quebrada, o sapato furado lá, os publicador faz, qualquer coisa que eles fizerem que estiver fora do esquema deles é pecado e são desassociados. Agora, se há 3 dias atrás, qualquer sapatinho furado lá, qualquer sandalinha quebrada, falasse: eu não vou entregar mais relatório, porque não precisa, eu só vou falar que eu preguei. Iam desassociar ela. Porque está indo em contra os arranjos do corpo governante. Se ela mantivesse isso e começasse a falar isso para os demais fazer também. E os anciãos iam em cima direto dessa pessoa. Direto. Outra coisa, eu recebi aqui, eu recebo muitas mensagens, né? Eu recebi uma mensagem
um seguidor do canal que mandou para mim a foto de uma sentinela do ano de 1964, que dizia assim: uma vergonha, religiões que vivem de subsídios dos governos, quando deveriam viver somente da sua obra voluntária. Sentinela de 64, eu vou trazer aqui. Não trouxe hoje por quê? Porque hoje nós estamos falando de outro assunto. Agora, na Noruega, eles estavam brigando por causa do quê? Exatamente. Por que eles estavam brigando na Noruega? Aqui na Espanha, eles recebem do governo subsídios. E não é pouco, não. É mais que na Noruega, aqui na Espanha. E assim se dá em muitos países. Em muitos países. Então, eles podem mudar o que eles quiserem. Então, o que significa isso? Um sintoma evidente de um sistema sectário. Onde os líderes ditam e os pés de rua obedecem. E cala a boca e... Sem questionar. E, Adriano, queria abrir um parêntese aqui, rapidinho. Você deve lembrar, eu não sei citar agora qual é a revista, qual é o ano, não vou saber citar isso, tá? Mas se pesquisar aí, vocês encontram. Teve uma revista, a Sentinela, que disse, certa vez, que a pregação era mais importante que o resgate. Já viram isso? Teve um discurso de um sujeito que saiu aqui, teve um canal aí que pôs, e me mandaram para mim esse discurso. Eu vou ver se eu consigo resgatar ele. E ele disse... Isso. Procura aí. O resgate não é tão importante. O Jesus não veio. A pregação é superior. A pregação é superior ao resgate. Essa era a mensagem. Agora você vê, a pregação, ela é medida através de quê? Segundo a Torre de Vigia? Os relatórios. Sempre foi. Então agora acabam os relatórios. Não tem mais que relatar a hora, número de publicações que passou no campo, nada disso. Ora, Boris, como é que fica esse argumento? É verdade. Vai ter nova luz? Vai ter nova luz para explicar? Não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eles não têm mais para onde correr. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não é, Paulo? Com certeza. Com certeza. E essa decisão que foi tomada, ela deixa bem claro, ela escancara a impossibilidade que eles estão se deparando de mascarar a queda dos números. Não tem mais como mascarar, não tem mais como fazer maquiagem em relatório. Não está dando mais. Está todo mundo vendo. Então é melhor você, deixa números de lado, não vamos fazer aquela compilação, relatório mundial, aquele negócio todo de horas, de não sei o que lá, porque não está dando mais. Não tem mais como você mexer com os números. Entendeu? E eu pergunto agora eu pergunto, qual vai ser o trabalho do superintendente de serviço? Se o superintendente de serviço, ele tinha que ficar sempre olhando os cartões, ficar vendo aqueles que tinham menos média de horas, para poder ajudar em sentido espiritual, porque as horas é que qualificava a espiritualidade de uma pessoa. Era assim. Agora, isso daí foi por terra agora mesmo. Então, eu fico pensando, né? Como que essas pessoas que estão lá, familiares meus, por exemplo, pai, minha mãe, meus tios que estão lá, que estão vendo, né? Tudo isso sendo exposto e continuam batendo o pé de que aquilo lá é a religião verdadeira. Não tem mais maneira de ser tapado mental. Estou falando da minha família, hein? Estou falando dos demais, não. Estou falando da minha família. Tapados mentais. E eu falo assim porque eu amo vocês. Não é porque eu não tenho raiva de vocês, não, viu? Isso aí é impotência que me dá. Será que vocês não veem que vocês estão fazendo papel de tonto aí dentro? Minha família. Estou me dirigindo à minha família. Será que vocês não veem que vocês estão fazendo papel de tonto do corpo governante dessa organização? Não, né? Não tem jeito, né? O Tico e o Teco não se contam. Adriano, e tem uma coisa interessante. Você vê que no próprio anúncio aí do Samuel Herd, você vê que eles liquidam com tudo, né, do relatório, com aqueles itens todos, menos a questão dos estudos bíblicos. Então, o estudo bíblico que você tiver, você ainda continua
dizendo, ó, tem um estudo, tem um estudante, tenho 2 estudos, 2 estudantes e tal. Isso aí eles mantêm porque isso aí dá a eles uma perspectiva de um potencial crescimento. É bom que eles mantenham isso aí sob um certo controle, para eles poderem fazer uma estimativa. Como você mesmo falou, é uma empresa. Uma empresa tem que fazer as projeções dela, né? Agora, o ponto também que eu acho muito importante, um ponto central disso tudo, do contexto disso tudo que a gente está discutindo, é o seguinte, e isso é bom para as TJs que estiverem aqui assistindo essa live. Você que é TJ, que está aqui, ou que caiu de paraquedas, não fica com raiva da gente, não, mas a gente precisa falar uma verdade para você, olhando nos teus olhos aqui, através da câmera. Essa decisão mostra inequivocamente o valor que a torre de vigia dá ao afegão médio das congregações. É o valor próximo de um 0 à esquerda. É o feudalismo. Amém. O feudalismo. Concorda, Gledson? Era assim, lembra na época do feudalismo, né? Tinha a população era pobre, trabalhadora, trabalhava em função do governo. O sistema feudal era isso aí, é a mesma coisa da seita, né? Olha, uma coisa que me fez lembrar o que o Paulo Sábio falou é o seguinte: vamos supor que uma família tenha um filho e o filho seja desassociado. Vai passar os anos, com o passar dos anos, os pais vão ficar velhos. Quando os pais ficarem velhos e não tiverem a quem recorrer, quem é que vai ajudar esses pais? Vai ser a organização do corpo governante ou eles vão mandar o filho desassociado cuidar dos pais? Eles vão mandar o filho. Por quê? Porque eles não querem vínculo com a pessoa. Eles querem simplesmente tirar de você a tua juventude, o teu trabalho, os teus sonhos, porque assim, para eles não importa, é você ter alvos espirituais, não é isso que é muito falado nas reuniões? Tenha alvos espirituais, ou seja, é como se fosse um plano de carreira. Trabalhe para nós, mas você não vai receber nada em troca. A tua recompensa onde vai ser? Lá no novo mundo. É verdade, é verdade. E isso me faz lembrar, Gledson e Adriano, de um artigo que eu li, não era um artigo religioso não, tá? Foi num período que eu estudei muito a respeito de seitas, de movimentos sectários, e eu quis ler, inclusive, trabalhos acadêmicos, científicos a respeito disso. Alguma coisa eu já até abordei no meu canal, já fiz algumas lives falando sobre isso, abordando alguns artigos. Mas uma vez eu li um artigo que me chamou muito a atenção, porque ele usou uma expressão que eu resolvi incluir no meu vocabulário pessoal. E eu já falei isso no meu canal, mas talvez muitos aqui não tenham nunca ouvido falar nisso, então eu vou repetir aqui nessa live hoje, nessa oportunidade. Quando você tem um movimento sectário, e aqui nós não estamos falando de torre de vigia especificamente, quando você tem uma seita, um movimento sectário, que tem aquelas características de um movimento sectário, tá? Os indivíduos que ali estão, os adeptos daquele movimento, eles não são encarados pela liderança, na pirâmide de poder da seita, como pessoas, como indivíduos valorosos em si mesmos, como pessoas humanas. Eles são considerados como unidades de adoração. Essa é a expressão. Guarda isso. Então, dentro de uma seita, você, TJ, é uma unidade de adoração. A partir do momento que você é uma unidade de adoração, e você tem qualquer defeito, entre aspas, para a organização, basta substituir. Você é descartável. Você pode ser jogado fora. A partir do momento que você possa ser substituído por outra peça, por outra unidade de adoração. Compreende isso, TJ? Agora, por que eles estão preocupados agora? Porque não está havendo peças de reposição. Essa é a questão. Sabe que também o que passa, Paulo? Quem eram os que estavam sendo batizados e engordando um pouquinho as fileiras deles ultimamente? Os filhos de Testemunhas de Jeová. Sim. E o que está acontecendo? A natalidade está caindo muito no mundo.
E aqui na Europa, quase zero. É. O que está acontecendo? Os jovens estão crescendo e têm acesso à internet, já não se desvinculam dos pais e falam, eu não quero entrar nessa barca furada, não. Tem 18 anos, casca fora, rapa fora de casa e batizar nada, vai batizar o raio que os parta. Eu não vou batizar nada. Então, é o que está acontecendo. Então, eles estão vendo isso aí. Por isso, eles estão atacando tanto aos jovens. Eles estão mandando muitas mensagens de manipulação para isso. Mostrando pais trabalhando com o filho no salão do reino. Incentive seu filho a trabalhar. Trabalhe com seu filho limpando o salão. Toda essa baboseira para ver se consegue aguentar aí o povo atado. Fala, Gledson. Só um pontozinho que eu quero destacar, porque o Paulo falou uma coisa que me fez lembrar um outro ponto interessante, que se tiver alguma testemunha de Jeová assistindo, pensa no seguinte: numa empresa, quando uma pessoa trabalha, ela trabalha, faz a função dela, ela desempenha um bom trabalho, mas num determinado momento da vida dela, ela decide sair daquela empresa. Ou ela está cansada, ou ela talvez até tenha pisado na bola, e aí ela é demitida ou ela pede demissão, tanto faz. Quando a pessoa é desligada do quadro de funcionários, geralmente numa empresa é falado assim, olha, fulano não é mais o funcionário daqui da empresa, mas nós queremos agradecer a ele pelos serviços prestados nessa empresa. Ficou aqui 20 anos, 30 anos, agradecemos os serviços prestados porque ele foi um bom funcionário, ele se empenhou, mas agora decidiu ir para outro lugar. Será, testemunho de Jeová, que quando você trabalha 20, 30 anos como pioneiro, como servo de construção, como ancião, servo ministerial, será que quando você sai da organização, seja por dissociação ou desassociação, será que algum irmão lá, ao dar o anúncio, vai dizer assim, olha, mas nós agradecemos os anos que você trabalhou arduamente como pioneiro, fazendo muitas horas, dando testemunho, agradecemos pelas pessoas que você trouxe para a organização. Será que eles vão dizer isso para você? Não, eles vão dizer assim, ó, fulano de tal não é mais testemunha de Jeová. Antigamente dizia assim, fulano de tal ele foi desassociado, só que aí dava a entender que ele estava associado com alguma coisa. Então, opa, vamos tirar o vínculo. Agora ele só não é mais testemunha de Jeová, né? Então, é só isso que você vai ouvir. O dia que você descobrir, ou que você não quiser mais, você só vai ter o que o Paulo falou, você vai ter uma unidade de adoração que agora não está servindo mais. Não está servindo mais. Então, tira ela, coloca outra. Só que agora não dá mais para colocar, né? Como o Paulo falou. Não dá mais. Porque quem está nas gerações novas não cai mais nessas ladainhas que a gente, que tem mais de 40 anos, caiu. Porque a gente não tinha informação, mas agora a informação está aí, ó. Então, você que é testemunha de Jeová, que está assistindo, pensa nisso. Que valor você tem para a organização? Pensa, se você for desassociado, como é que você vai ser tratado? Se você questionar qualquer coisa, se você tiver uma dúvida e decidir perguntar para um ancião, olha, eu li lá uma matéria falando que Jerusalém não caiu em 607, mas sim em 587. Pergunta para o ancião, faz o teste. Como é que você vai ser encarado? Então, é isso. Você não tem valor algum. Você só é objeto de escravização. Você só é uma peça, é um trabalhador braçal. Enquanto você der para eles, está tudo bem. A hora que você, acho que eu estou com dúvida, agora você não presta mais. Isso aí. Isso é. Assim é. Olha uma coisa, eu pensei no seguinte, né? Imagina só. Uma pessoa, né? Ou teu pai fala assim para ti: olha, filho, trabalha duro e busca madeira, da madeira das boas, que eu quero construir uma casa de madeira da melhor qualidade. E o filho acorda todos os dias de manhã e vai buscar madeira, e vai juntando num celeiro das madeiras da melhor qualidade e tal, vai estocando madeira boa. Aí um dia o filho chega, olha, pai, tá cheio lá de madeira já, hein? Aí o filho vai, faz uma viagem. Quando ele volta, o pai pegou, construiu uma casa de tijolo e queimou toda a madeira que o filho trabalhou para juntar. Como que esse filho se sentiria? Pois o corpo governante e a organização da Testemunha de Jeová fez o mesmo com todas as horas que vocês relataram durante anos e anos e anos, como se fosse algo valiosíssimo.
Agora, com essa nova luz deles, eles jogaram tudo no lixo e disseram: Jeová não se importa com hora, ele quer mesmo é o que vocês têm no coração. É o dinheiro. Ele se importa com o dinheiro. Isso é. Ou seja, então, tudo o antes disso era mentira. Não tinha aprovação desse Jeová, do tio Patinhas, que só vê isso, né? Que só vê isso aí. Jogou no lixo todo o esforço teu, testemunho de Jeová. Assim que o meu, o do Gledson, do Paulo Sávio, que já fomos também chupa-dedo aí dentro, também jogou todos aqueles relatórios que a gente marcava. No final, agora não. Agora, no final, agora estava sendo por WhatsApp, né? A gente mandava as horas. Mas antes, não. Você pegava o formularinho lá, relatório de serviço de campo. Então, você marcava lá. Horas. Não, a hora lá embaixo. Livros, estudos bíblicos, revistas, revisita. Você marcava tudo. E aí você falava, será que eu entrego? É muito pouca hora. Você tinha medo de entregar? Porque depois pode vir o superintendente do teu grupo e falar assim: oi lá, irmão, queria conversar com você. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Terça-feira, o que você acha? Eu e o irmão chupa-dedo Antônio aqui, vamos lá na tua casa. Pode ser? Pode. Aí você já ficava, meu Deus do céu, o que eles vão falar comigo? Aí chegava, né? Chegava eles, oi, irmão, tudo bem? Que alegria. Olha, o irmão é um exemplo de irmão. A gente primeiro começa agradando, é assim. Elogiando. O irmão é um exemplo, a gente admira muito as partes do irmão. O irmão sempre tem um sorriso no rosto, o irmão é exemplar nesse sentido. Mas, sabe, né, irmão? A gente sempre tem que melhorar em algo, né? O povo de Jeová está sempre em melhora, né? Então, não tome a mal o que a gente vai dizer, não desanime, mas a gente, como quer a melhora e o teu bem espiritual, e que você progresse na organização, a gente identificou que o irmão precisa trabalhar um pouquinho no tema de revisitas, por exemplo. E também na tua média de horas. O irmão, esse mês passado, o irmão fez 7 horas. E o irmão teve 2 revisitas. Será que se o irmão se esforçar um pouquinho, o irmão não pode aumentar um pouquinho e chegar na média do país, por exemplo? E aumentar as revisitas? O irmão aumentando as revisitas também vai aparecer estudos bíblicos, irmão. Vocês já escutaram essa conversinha ou não? Hein, Paulo Sávio? Você que serviu muitas vezes, muitas. Isso aí, olha, aí você vê que é o modus operandi mesmo, porque isso funciona igualzinho em qualquer congregação, em qualquer parte do mundo. É igualzinho. É exatamente isso aí, porque a orientação que vem de cima é essa. Aquilo que se recebe nas cartinhas que os anciãos leem e circula entre eles, tá? Tem essas orientações aí. Então, as pessoas são de certa forma, pressionadas, né, amorosamente, dessa forma aí. Isso suscita até uma pergunta que eu queria deixar aqui para vocês, a gente debater um pouquinho. Posso fazer uma claro, sugestão aqui? Claro, um questionamento. Um questionamento até para o pessoal aí do chat também participar, dizer o que eles pensam a respeito. Mas é algo também que pode estar envolvido aí algum tipo de situação. Por exemplo, a gente sabe que hoje, pela informação, pela situação toda, o Adriano cita muito aqui no canal dele os PIMOS, né? Os PIMOS são aqueles que estão fisicamente dentro, mas mentalmente estão fora, né? Ele cita muito isso aqui. Então, isso suscita uma pergunta para a gente. Aqueles que têm em mente dar aquela saída pela direita, sabe aquela saidinha francesa da organização, para tentar sofrer menos, ou, se possível, não sofrer as penalidades da torre de vigia, o ostracismo, a discriminação, essa coisa toda que a gente conhece, tá? Tem gente que fala assim, eu vou enfraquecendo aqui, eu vou relatando menos, daqui a pouco eu fico
irregular, aí daqui a mais um tempo eu fico inativo, aí quando vierem me perguntar, vierem me procurar, eu digo que irmão, me faço de coitadinho, eu tô fraquinho, então o irmão precisa de ajuda, tá bom, eu preciso de ajuda, aí dá uma aturada lá naquelas visitas que eles fazem, aquele negócio todo, aquela presepada toda e tal, até a pessoa, aos pouquinhos, ir afrouxando as rédeas, e daqui a algum tempo eles vão deixando de procurar, e aquela pessoa consegue sair, vamos dizer assim, com ferimentos leves, tá? Muita gente segue essa estratégia, é uma estratégia até muito recomendável, eu mesmo já recomendei essa estratégia para um monte de gente, que às vezes tem familiares e, poxa, o cara fala, eu vou ficar, meu filho não vai falar comigo, minha mãe não vai falar comigo, minha irmã não vai falar comigo. Eu falei, não, aí você tem que usar a cabeça, você não pode ir com o pé na jaca de qualquer maneira, porque senão você vai se arrebentar, meu amigo. Né? Eu já cansei de dar esse tipo de conselho. Fica o questionamento, que é o seguinte, ficou mais difícil agora você conseguir sair a francesa? O que vocês acham? Isso dificulta para quem quer sair a francesa? Como é que isso pode mudar daqui para frente, essa estratégia de saída da torre? O que vocês acham? Aí fica a pergunta a todos do chat. Olha só, Paulo Sávio fez uma pergunta interessantíssima. Essa nova luz do corpo governante de que já não precisa marcar hora no relatório. Facilitou a saída francesa? O que é a saída francesa para aqueles que estão aqui por primeira vez que não sabem? Saída francesa é ser devagarzinho, desaparecer de lá. Até que eles esqueçam. Fica irregular, depois inativo e some. Essa nova método de relatório, porque o relatório eles dizem que tem que dar, mas só não precisa marcar hora. Facilitou a saída francesa? Podem responder no chat. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Facilitou? Podem comentar. Excelente raciocínio. O que vocês acham? Facilitou ou não facilitou? Com certeza, diz a Lia. A Lia diz com certeza facilitou. Né? Olha só, a Lúcia Helena o que diz. É uma boa sugestão, porque ao menos não perde o contato com a família. Né? Olha aí, resposta. O Play, que é lá de Angola. Por mim, esse método fará muitos desistir aos poucos. Claro, isso é. O pessoal está aí achando que sim, né? Eu também acho que sim, viu, Paulo? Facilitou. Você acha que facilita? Eu acho, Paulo, que tem que ter arte para sair a francesa. Uhum. Porque o espírito ainda de controle e perseguição e assédio ainda continua, viu? Vai demorar para que os líderes desencanem de continuar assediando e indo atrás. Vai demorar. Mas que sim que ficou mais fácil, viu? Sim que ficou mais fácil, na minha opinião. Podem ser que eles ainda tentam mas... O quê? Gledson tem um ponto aí. Vamos lá, Gledson, diga aí. Eu acho que tem um ponto. É a minha opinião, tá, gente? Nada... É assim, se você faz um relatório, aí a sua espiritualidade é medida. Olha, ele é fraco espiritualmente, ele é forte espiritualmente. Se você não vai fazer mais relatório, eles não têm parâmetro para medir a sua espiritualidade. Então, como é que vai? Aí você quer sair a francesa. Como é que você vai sair a francesa se ninguém vai saber que você está fraco espiritualmente? Não, mas a questão é que eles têm que dar relatório, hein? O relatório tem que continuar dando, como estando ativo. Sim, preguei. Acabou. Vai ter um campo lá que eles Samuel Herd diz box, um lugar que chama box, ou seja, um apartado que você vai ter que marcar. Preguei. Mas, Adriano, a questão é a seguinte, né? Já que não tem mais horas, você não coloca mais lá as horas, as revistas, as revisitas, nada disso, né? Será que eles podem te controlar, exercer um controle, ou ter um método de controle
para a torre de vigia mais efetivo? Essa é a questão, porque veja bem, você não vai fazer aquele relatório mais, mas você só vai botar lá. É como se fosse um sim ou não, né? Então, no mês de agosto, sim. No mês de setembro, sim. Aí, de repente, no mês de outubro, não. Você não pregou. Você, né? Porque só o que importa ali é o sim ou não. Se teve atividade ou se não teve atividade. Não importa as horas, não importa a sua espiritualidade medida pelo relatório, não importa nada disso. Importa só sim ou não. Aí, de repente, você passa do sim para o não. Quer dizer, aquela gradação de que você vai ficando fraquinho, vai diminuindo a sua atividade, isso não vai existir mais. Você vai passar do céu para o inferno de uma tacada só. Entendeu? De uma tacada só. Não vai ter como você jogar. Esses que saem a francesa, eles não vão ter como jogar com essa questão do relatório. Jogar com os números, você está entendendo? Vai ter que ser uma coisa mais abrupta. Então, as pessoas vão ter que rever um pouco as suas estratégias, né? E a gente, quando fala isso, a gente não fala naquele sentido de esperteza, de você querer dar... Não é nada disso. É para a pessoa não sofrer. A nossa preocupação aqui é a pessoa sofrer o menos possível, já que o preço tem que ser pago. Você tem que pagar o preço. Mas entre pagar $1 milhão e pagar $10, eu prefiro pagar $10, pô. Claro. Se tiver alguma coisa que me faça pagar só $10, eu vou fazer, eu vou seguir esse procedimento aí. Entendeu? Então, essa é a questão. Como é que as pessoas vão ter que pensar muito bem, as pessoas vão ter que... Não pode... A pessoa... Olha, já passou o tempo das pessoas dentro da torre de vigia que abrem os seus olhos, já passou o tempo da ingenuidade. Gente, não dá mais para ser bobinho, não dá mais para ser ingênuo. Eles jogam pesado. A gente tem que saber o antídoto, saber como agir em determinadas situações. Principalmente aqueles que têm família lá dentro. Pai, mãe, mulher, irmão, filho. Tem que saber como agir. Com muita sabedoria, com muita calma, com muita tranquilidade. Cada passo tem que ser medido. Porque o preço a pagar pode ser muito alto. O que eu penso também é o seguinte: aquela extrema vigilância do superintendente de circuito sobre a supervisão dos próprios anciãos sobre os publicadores vai diminuir, eu penso. Por quê? Porque o superintendente de circuito antes exigia muito. Quando ele chegava numa congregação, o que ele pedia? Contas e território. E território e o cartão, né? Os cartões. Ele queria ver, para saber como iam as finanças, se a captação de adepto nos territórios estavam sendo frequentes e como estava a pregação dos adeptos. Como estava. Agora, esta análise ficou muito limitada. Ele só vai ver se a pessoa está ativa ou não está. Então, que ferramentas eles vão ter agora? Porque vai ter muita mentira no meio, Paulo. A pessoa que quer sair a francesa, ele vai sair e vai continuar dizendo, pregou sim. E vai saindo a francesa. E vai desaparecendo do Salão do Reino. De repente, um mês ele já nem fala se sim ou se não. E some de lá. Que é o que faz as pessoas que saem a francesa. Então, eu quero falar nisso. A Roseni, a Grise, que perguntou. E os pioneiros têm que continuar? Sim, na instrução diz que os pioneiros auxiliares, regulares, pioneiros especiais e superintendentes continuam dando relatórios. Com horas. Agora, uma coisa. Eu tenho um amigo, né, que ele está tentando sair a francesa, né, que é membro do canal, tal, que é participante aqui do canal. Ele está tentando sair a francesa. E eu quero aqui dar um alô a todos que têm este plano na cabeça. Pensem numa coisa. E depois vocês opinam se eu tenho razão ou não. Você quer sair a francesa, você tem que analisar duas coisas. Você mora num grande centro, numa cidade que tem mais de 10 congregações. Você mora numa cidade que tem mais de 100 mil habitantes. Você tem possibilidade de sair a francesa e até ter êxito. Você mora em São Paulo, capital? Você mora em Belo Horizonte? Você mora no Rio de Janeiro? Você mora em Curitiba?
você pode sair da francesa com certa probabilidade. Agora, você mora numa cidadezinha pequena que só tem uma congregação, que tem 10 mil habitantes ou 6 mil habitantes, e ainda você tem familiares lá. Eu não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível você sair da francesa. E eu vou explicar por quê. Quando você tem familiares numa cidade pequena, testemunhas de Jeová, as cidades pequenas, aqui na Espanha diz pueblos, todos conhecem o passo de todos. Ainda mais se você tem família, testemunho de Jeová. Se você fica quieto totalmente, você será vigiado. Se você falar, então você será condenado. Esta organização criou uma estrutura de investigação interna que é não perfeita, mas quase. Onde eles constituíram os adeptos detetives uns dos outros. Então, este assunto de sair da francesa funciona em muitos casos, mas quando você depende da localização que você mora e da congregação, do sistema de congregações da sua cidade. E se você tem muitos familiares dentro ou não. Você tem que analisar a sua situação. Sair da francesa não funciona para todo mundo. No meu caso, não ia funcionar nunca sair a francesa. No meu caso. Primeiro, por minha personalidade e meu caráter. Impossível. E depois, por outras condições. Eu era muito conhecido, então foi impossível. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu abordei esse assunto esses dias com um inscrito do canal. Disse, olha, Adriano, eu estou querendo ser francesa. O que você acha? Olha, no teu caso, eu acho que vai ser um pouco difícil, eu disse para ele. Por quê? Mora numa cidade, vamos por aí, 8 mil habitantes. Super conhecido. E aí? É verdade. E aí? Como sai a francesa? É um pouco difícil sair a francesa. Tá super vigiado. Se você mora... Ou você muda de cidade. É incrível, hein? Que nós, na era da modernidade, do avanço, nós estamos falando de fugir de uma cidade para não receber as consequências de uma organização como essa que se diz será a organização de Deus. O que você acha, Gledson, dessa colocação? Eu concordo. Até no meu caso também, lógico, quando eu disse que eu não estava mais associado com a organização, já era desassociado. Porém, eu estava dando os passos para voltar. Só que quando eu descobri, eu ainda cheguei a receber uma proposta super incrível, assim, do meu pai. Meu pai falou assim para mim, mas por que você não volta só para acertar as coisas? Para poder manter o contato com a gente, depois você se afasta. Olha que proposta, puxa, assim, tentadora. E eu falei pro meu pai assim, mas isso não seria ser hipócrita? Isso é ser hipócrita? Ou seja, eu estou numa organização que eu descobri ser falsa, mas eu vou ficar para ter benefícios pessoais. Então, não seria hipocrisia? É hipocrisia o nome, né? Então, eu pensei nisso, foi imediato. Eu pensei, não, quando eu descobri que era mentira, eu simplesmente, pronto, não. Hoje eu tenho o seguinte pensamento, gente, eu não entro nunca mais no salão do reino, nunca mais eu piso no salão do reino, nem se for para ir no velório de alguém, eu não vou, porque aquele lugar não é um lugar abençoado, vamos dizer assim. Então, foi a minha decisão na época. Se eu tivesse descoberto isso enquanto associado, eu também teria tomado a minha decisão. Eu teria pedido a minha, como a Vilma Rego fez, né? Incrível. A Vilma Rego, já de idade, gente, descobriu, ela mandou uma carta para os anciãos e falou, olha, eu quero que meu nome seja anunciado na próxima reunião, porque eu não quero mais ter qualquer vínculo com esta associação. Ou seja, ela prontamente rompeu o cordão umbilical com a sociedade, a associação Torre de Vigia. Ela prontamente rompeu. Só que há pessoas que não conseguem fazer isso, porque elas têm vínculos com parentes, com pessoas que elas têm muita dependência, talvez até financeira às vezes, né?
Tem pessoas que têm dependência financeira de algum membro lá e ela não pode sair. Só que, assim, a questão do que foi levantado pelo Paulo Sávio, Adriano, eu acho que é uma faca de dois legumes, como dizia o Mano. Porque, assim, da mesma forma que facilita sair a francesa, também dificulta. Porque eles estão dizendo assim, olha, você quer sair mesmo? Nós estamos afrouxando a rédea. Agora não é mais assim. Tem certeza que você quer sair? É como se eles dissessem isso para os irmãos. Olha, agora não é mais desse jeito. Você não vai ser tão controlado. Só que assim, eles estão jogando com a pessoa. É uma jogada psicológica, porque eles estão tirando a rédea de um lado, mas eles lá nos bastidores estão colocando outra algema em você. Né? Porque aí você não consegue sair de fato a francesa, porque você não está sendo mais monitorado, a sua espiritualidade não está sendo posta à prova como era antes. A sua espiritualidade agora você pode usar o seu livre-arbítrio para trabalhar o quanto você quiser para ajudar. Você não precisa mais relatar, você está livre. Então essa é uma organização que promete a liberdade para você. Então isso vai com a cabeça das pessoas. Não é todo mundo que está preparado para lidar com uma saída abrupta. Não. Chega, adeus. Tem pessoas que estão lá, descobriram, olha, incrivelmente, gente, para mim, assim, é difícil de acreditar que existam pessoas que pensem assim, mas eu conheci um recentemente que me falou, olha, eu sou ainda testemunho de Jeová, me associo com eles, eu sei que o que vocês falam tem muito sentido, mas eu me sinto bem lá dentro. E eu vou falar com uma pessoa dessa? Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dela, né? Eu tenho que dizer, olha, eu respeito a tua opinião, é a tua vida e é você quem tem que decidir o que fazer com ela. Mas imagina o que passa na cabeça de uma pessoa de pensar assim, eu estou num lugar onde é ensinado a mentira, onde tem ensinamentos anticristãos, eu não quero outro lugar. Então, é uma situação muito complexa, porque o que é fácil para uns pode ser impossível para outros, né? Então, é isso. Isso é. E você, Paulo Sávio, o que achou disso aí? Eu acho que tudo isso que o Gladson falou faz muito sentido, né? E pode acontecer também, por um outro lado, a gente ainda não sabe de que forma, aí seria especulativo, mas pode acontecer, mesmo que discretamente, que eles aumentem uma certa pressão sobre os adeptos para que aqueles que são simples publicadores, né, o afegão médio dentro da congregação, um simples publicador ali, que não tem privilégio nenhum, não tem cargo nenhum, não tem nada, né, para que esse seja mais ainda pressionado a fim de obter os privilégios, os escravilégios da organização. Porque ele só vai servir de alguma coisa, ele só vai ter algum valor quando ele for alguma coisa, for um pioneiro, tá entendendo? Enquanto ele não for um pioneiro, enquanto ele não tiver aquela obrigatoriedade de relatar, ele pode até se sentir desanimado, aí vai chegar para os anciãos, vai dizer... Eu estou falando daquele que é chupa-dedo mesmo, tá? Sim. Ele vai chegar para os anciãos, aí vai falar, poxa, agora eu me esforçava para fazer as minhas horas e distribuir as minhas revistas, agora não tem mais, não faz diferença, eu me sinto desestimulado, porque antes aquilo era uma meta para mim. Agora não, agora só basta botar lá sim ou não, que se eu fiz ou não fiz, mas não tem que botar mais a minha atividade em números, não é mais considerado. Poxa, aí o ancião vai dar exatamente o conselho, olha, isso é um sinal de que Jeová está querendo que você tenha alvos mais elevados. Já pensou, irmão, irmã, em ser um pioneiro? Tá entendendo? Claro. Pode haver um movimento mais claro nesse sentido. E também, outra coisa, as possíveis recomendações de servos ministeriais, por exemplo, ficará mais na mão dos anciãos do que do superintendente de circuito, embora seja o superintendente de circuito que faça
a recomendação. Só que antes, o superintendente de circuito pegava os cartões e olhava. E se certo irmão tinha sempre uma média alta de horas, revisitas, estudos, e os anciãos nunca o sugeriam, o superintendente dizia esse aqui, ó. Por que ele tem tanta hora, tanta pregação, mas vocês nunca sugerem ele para uma recomendação? Então, agora, os publicadores que querem ser servo ministerial ficarão muito mais na mão dos anciãos, e muitos anciãos que não vai com a cara de certo, não vai recomendar ele nunca, e o superintendente não vai saber se está certo ou se não está, o que está acontecendo. Adriano, olha o comentário do Oswaldo Vieira, olha que interessante. Oswaldo, um abraço. Olha, ele colocou assim, ó, esses caras não dão ponto sem nó. Agora, eles vão dizer que o problema do publicador não é mais com eles, e sim com o Jeová. Aí como fica a cabeça do publicador? Então, aí, eu concordo, é uma jogada psicológica, porque eles falam assim, olha, agora, pensa no seguinte, você não precisa mais fazer relatório, mas se você mentir, você está mentindo para Jeová. Que você tem que resolver com o Jeová. Então, aquela pessoa que está bitolada, que está com porque o que é pregado na seita é prender a pessoa pelo medo. É o medo de desagradar, o medo de não ser aceito, o medo de morrer no Armagedon. Então a pessoa vai ficar pensando assim, não, eu não posso enganar, eu tenho que continuar fazendo as horas e fazer certinho, porque Jeová está vendo, Jeová está vendo. Antes era só um secretário que estava vendo, agora é Jeová. Então, também vai dificultar algumas pessoas de sair, de despertar. Isso é verdade. O que está ficando claro é que as bases que mantinham essa organização estão realmente muito frágeis. E o pior, para eles, né? Para nós não, para eles. O pior é que está ficando muito evidente para os próprios adeptos também. Aqueles que têm um pingo de raciocínio lógico, de coerência, vão se dar conta. Vão se dar conta. E a juventude, os filhos dos chupadedos, aqueles que estão se informando e se metem na internet, que são quase todos, eles vão ter difícil de manter esse povo lá dentro. Vão ter complicado. Então, eles já sabem disso. Você acha que eles não sabem disso? Lógico que eles sabem. Por isso que eles estão desesperados. Super desesperados. E eles vão começar... Quando você está desesperado, a pergunta é, como você enfrenta uma ameaça repentina? Se você se desespera, como você sai melhor de uma ameaça? É a colocação. Como você supera uma dificuldade, um obstáculo melhor? Como você faz para superar? Em desespero ou mantendo a consciência lógica e razoável? Sim. Como você supera melhor? Isso. Se você mantém tua consciência correta. No desespero, você só faz bobeira, para não falar outra coisa. O corpo governante está em desespero. Estão em desespero. Então, quando eles estão em desespero, o que eles fazem? Começa a fazer essas bobeiras que eles estão fazendo aí. Solta umas luzes que não tem nada a ver, fala umas abobrinhas que nem assopraram o fósforo, como o outro que disse, até nós, do corpo governante, temos que obedecer o escravo fiel e discreto. Olha só, individualmente. Steven Led falou assim num discurso, o cara de chiclete. Até nós, membros do corpo governante, temos que obedecer individualmente ao escravo fiel e discreto. Que humildade. Ele acabou de dizer que eles se consideram superiores a vocês. Até que nós. Vocês são lixo. Até nós, que somos melhores que vocês. Até nós, que cuspimos na cabeça de vocês. É essa a posição autoritária e soberba desses salafrários americanos. Verdade. Então, só não vê quem não quer, não é? É minha opinião, hein? Só não vê quem não quer. É minha forma de expressar, porque sai aqui das entranhas, né? O que eu sinto, né? Essa impotência de não conseguir abrir a cabeça, principalmente daqueles mais perto de mim, mais próximos, por sangue. E depois para todos os outros que eu vejo que tem muitos que entram. Teve uma que entrou ontem, Paulo sabe aqui, deixou um comentário assim. Então, quem é a religião verdadeira? Se nós que levamos o nome do Deus Todo-Poderoso, só falou abobrinha, caiu de paraquedas e começou a falar um monte de abobrinha para não falar outra coisa. Falou um comentário desse tamanho. E no final, a única coisa que eu tinha vontade de dizer para ela, eu falei, o que você está fazendo aqui?
Você não segue, né, o teu corpo governante, porque você está aqui, canal dos apóstatas, né? Já mostra o grau, né, de... Eles são os únicos que pregam, dizem que eles são os únicos que pregam, né? Só que o que eles pregam não é a Bíblia. Vai no carrinho ver se tem Bíblia. Tá lá assim, ó, bem estampado, assim, ó, jw.org. Eles estão divulgando uma empresa, eles são promotores de eventos, promotores de uma empresa. E eles estão divulgando uma empresa. Então, eu vou falar que quando uma pessoa prega um evangelho diferente daquele que Jesus ensinou, a Bíblia é bem clara, ela diz que a pessoa está sob maldição. Isso, é. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Nós já vamos por 1h44, o pessoal já está cansado, eu acho. E eu quero agradecer do mais profundo do meu coração a presença de Paulo Sávio aqui, Gladson Rock, meu cantor preferido. E agradecer a todos que estão aqui, né? Desert Rose, moderadora do canal, membro do canal, né? Rogéria Diniz, Anthony Morris, Conceição Rodrigues, Conceição Carvalho, né? Tanta gente, Fábio, Oswaldo Vieira, Calico Pontual, Marlene Rodrigues, tô passando aqui rápido e vendo os nomes, né? Francisca Pierame, G, querida G, Marlene, Chamael tá por aqui também, Nelly Furtado, da Austrália. O povo tá tudo aqui, René Show, Rosenia Grise, Maria dos Reis, Frango Bovino, Lia, querida Lia. Tanta gente boa aqui comentando. Rogéria Diniz, Rose Oliver, American, Frango Bovino tá aqui também. Idília Maria, de Portugal, Fábio Nascimento, e tanta gente. Lua, querida Lua, tanta gente que comentou aqui hoje. Assim que não tenho tempo hoje de ler mais comentários, mas quero dizer que, para mim, esta live foi especial, como muitas outras, não é? E quero dizer que a presença aqui de Gladson e a presença de Paulo Sávio trouxeram um requinte de sabedoria e de boa vibração. Muito obrigado a Gladson e Paulo Sávio. Dou a vocês aí um minutinho mais para se despedir do pessoal. Começamos por você, Gladson, e depois Paulo Sávio. Obrigado, Adriano, pelo convite. Para mim é uma honra. E olha, obrigado a todos que estiveram na live aí. Um beijo, um abraço. Não vou citar nomes, mas um beijo para todos. Um beijo coletivo, um abraço. Paulo Sávio, a recíproca é verdadeira do que você disse no começo. E é uma honra para mim ter um amigo como você. Você é uma pessoa... Olha, uma coisa que eu vou te falar. Essa viola que tá aí atrás, você vai afinando ela. Depois no Brasil, eu vou tocar ela, hein? Tá? E a sua também, né? A sua vai ser antes, a sua vai ser antes. Será um prazer. Aí depois que você... Mas o problema é o seguinte, depois que você tocar a minha viola aqui, eu não vou nunca mais encostar nela, meu amigo, porque eu vou ficar envergonhado. Ó, só que o pessoal da Torre de Vigia já não toca mais viola, sabe por quê? Porque a viola tá em caco. A viola deles está em caco. É verdade, é verdade. Obrigado. Olha o que diz aí. Olha o que diz a Lua aí, ó, Desert Rose. Ela diz, Dri, pede pro Paulo Sávio para voltar os vídeos do canal dele também. Sentimos falta. Aí, Paulo Sávio. Retornarei. Não sei quando ainda. Estou tratando de umas questões particulares, mas em breve, se Deus quiser, a gente mata essa saudade aqui. Enquanto isso, é um prazer enorme estar aqui no canal do meu amigão Adriano, maravilhoso amigo. A gente conversa de vez em quando em off, né, Adriano? E claro. É um contato tão bacana, tão legal, eu fico muito feliz. Quero agradecer a todos que nos deram atenção nessa live. Acho que foi proveitoso para todos nós. Eu pude agregar alguns conceitos que o Adriano trouxe, que o Gladson trouxe, realmente abriu mais o nosso raciocínio a respeito das consequências dessa decisão da Torre de Vigia. E, para finalizar, eu quero dizer só o seguinte: desde que Raymond France, lá atrás, na década de 80, escreveu Crise de Consciência e utilizou essas expressões, quando ele deixou claro ali que no processo de despertar de uma testemunha de Jeová, havia um momento em que a TJ chega numa situação de encruzilhada. Ele usava essa expressão. Eu posso dizer o seguinte: parece que agora
Estamos no momento, chegou a hora em que a Watchtower, a torre de vigia, está na sua encruzilhada. Olha aí. Obrigado e uma boa noite. Fantástica reflexão. Tá num beco sem saída. Exato. Gledson, alguma coisa mais, querido? Você estava terminando a tua Não, só agradecer, gente. Muito obrigado a todos aí. Um grande abraço ao pessoal do Brasil, ao pessoal aí da Espanha, Portugal, aqui, os nossos queridos irmãos, tem vários aqui, a Rita Chanel, vi que tá aí. Olha, um abraço para todos, gente. Um abraço. Eu amo muito vocês são a minha família. E só uma coisa que eu quero que vocês reflitam, que é uma coisa que eu sempre reflito. A minha vida de um ano para cá, um ano e meio para cá, desde que eu me despertei, ela deu uma guinada, mas não só em sentido espiritual, mas em todos os sentidos. Sentido sensorial, de ter percepção das coisas, de enxergar o que eu não enxergava antes. Então, reflitam que nunca se sintam culpados por qualquer coisa que vocês viveram lá. Nunca. Elimine qualquer sentimento de culpa que ficou de vestígio lá. Porque, olha, a vida aqui, seguindo aos padrões que Cristo estabeleceu, é aquilo que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, gente, é isso. Sintam-se livres, mas livres de tomar as suas decisões, de estabelecer para você o que é certo, o que é errado, baseando-se em qual parâmetro? Na Bíblia, nos ensinamentos de Cristo. Baseiem-se nisso e tomem suas decisões. Por exemplo, a Bíblia não diz se o homem deve usar barba comprida, curta, se ele deve tirar a barba. A Bíblia diz que o homem foi criado com a barba. Deus criou a barba do homem. Qual é o comprimento da barba que deve ser usado? É um parâmetro que você deve estabelecer. Se você não quer usar, se eu quero pentear meu cabelo para esse lado ou para o outro, isso sou eu que vou decidir. Não é o ancião, o servo ministerial. Então, esqueça o que foi ensinado lá atrás e tire aquele sentimento, porque eu vejo muitos ex-testemunhos de Jeová que têm aquele sentimento de culpa, ainda se sentem culpados. Não sintam-se culpados. A liberdade é seguir a Cristo. É isso, é só isso que eu quero dizer. Não sintam-se culpados. E olha, eu estou sempre à disposição para quem quiser conversar, para quem quiser bater papo, disponibilizo o WhatsApp. E é isso, gente. Obrigado. É isso aí. Eu fico super feliz, né, de ter tido vocês aqui conosco nesta live maravilhosa. Foi para mim um prazer, né? A espiritualidade não se mede em uma denominação religiosa. A espiritualidade não se mede em você pôr uma gravata, um terno, se afeitar e subir numa tribuna. A espiritualidade não se mede por você ter uma aparência de servo de Deus. A espiritualidade não se mede por palavras bonitas, não. A espiritualidade se mede por tuas ações para com o próximo, para com o teu ser secreto interior para com Deus. A tua espiritualidade está na tua reação diante do sofrimento de outros. A tua espiritualidade se mede na tua expressão facial para com aquele que necessita do teu amor e da tua empatia. A tua espiritualidade será medida por aquele que tem o poder de medir a tua espiritualidade, que é Deus e você mesmo. Agora, não pensem que o simples fato de levar um nome te dará uma condição espiritual favorável. Isso é o maior engano vendido para todos nós. Assim que, com essas palavras, eu quero dizer que oro por minha espiritualidade e para todos aqueles que necessitam dela. Assim que recebam o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, e receba de nós três aqui hoje, né, esses amigos do meu coração, Paulo Sávio e Gledson, recebam de nós, dos três, do mais profundo aqui da nossa alma. Um beijinho no teu coração e até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau.